Paz do Senhor, tudo bem com vocês? Estou com saudades. Logo eu acredito que a gente vai voltar às EBDs presencialmente, mas enquanto isso estamos aqui gravando as aulas e eu espero que você esteja buscando conhecimento da Palavra de Deus, buscando ler a Bíblia, conhecer e entender um pouco mais a respeito de quem Deus é. Nós estamos esse trimestre falando sobre os livros poéticos. O tema da nossa lição hoje fala a sabedoria do alto. E nós estamos estudando o livro da sabedoria, né? O livro de Provérbios. Provérbios 3, Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 diz: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Então, como a gente tem visto, Provérbios é conhecido como o livro da sabedoria e Provérbios ele não é um livro teórico, ele é muito mais um livro prático, ou seja, um livro para colocarmos em prática, para vivermos. Então, sabedoria é uma questão prática, é uma questão muito mais prática do que teórica, né? A gente ouve a palavra, se enche de conhecimento, mas nós precisamos colocar a palavra em prática, nós precisamos viver a palavra, não apenas ouvir, né? Ser ouvinte, mas sermos praticantes da palavra, como fala lá em Tiago 1, 22. Nós precisamos ser praticantes e não somente ouvintes da palavra. Então, Provérbios é um livro voltado para o aperfeiçoamento do caráter das pessoas que leem, dos leitores. Então, Provérbios aí que fala a respeito do caráter, né? E nós devemos buscar ser semelhantes a Deus. Então, se nós somos pequenos cristos, né? Cristão significa pequeno Cristo, nós precisamos ser imitadores do Senhor, ser mais parecidos com o Senhor. E Provérbios, ele nos ajuda nessa questão aí de ter um caráter mais parecido com o Senhor. Então, o cristão ele deve ter uma vida de exercício constante de santificação. Então, exercitar quer dizer a gente fazer exercícios para a gente fortalecer os nossos músculos. Quando a gente fala em fazer exercício físico, a gente está fortalecendo os nossos músculos. Nós estamos criando uma certa resistência, né, no nosso corpo, no nosso organismo. Então, da mesma maneira, nós precisamos exercitar a nossa santificação. Então, isso precisa ser um exercício constante. Nós precisamos estar mais fortes para podermos resistir aos ataques, né, espirituais e exercitarmos a santificação. Né? A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então é algo importante nós exercitarmos aí a santificação, pois o conhecimento das Escrituras deve nos levar à prática dos seus ensinamentos. Então, como eu falei, nós não podemos ser apenas ouvintes, mas nós precisamos ser praticantes da palavra de Deus. Então, quanto mais nós conhecermos, quanto mais nós lemos a palavra, né, a Escritura, a Bíblia, o que a Bíblia nos fala, mas nós precisamos colocar em prática também. Não é apenas saber como um estudioso, mas nós precisamos viver a palavra de Deus. Isso é o mais importante, nós vivemos. O que reflete a sabedoria vinda de Deus quando nós vivemos a palavra. Então, o sábio não precisa e não deve alardear essa característica. As atitudes que toma devem ser o seu melhor testemunho. Então, você sabe se uma pessoa é sábia pelas atitudes, pelas escolhas que ela toma na própria vida dela.
Ou seja, o testemunho de vida que a pessoa dá, isso que vai refletir, que vai dizer se essa pessoa é sábia, se essa pessoa tem sabedoria ou não. E o que nós mais precisamos buscar é a sabedoria, né? Sermos sábios aí e vivermos essa sabedoria, né? Dar testemunho com a nossa própria vida, com a nossa própria escolha. Não tem como uma pessoa tola fingir, né, que é sábia. Não tem como, porque na própria vida, nas próprias escolhas dela, nós sabemos se a pessoa é tola ou se ela é sábia. Da mesma maneira que a pessoa que é sábia não tem como fingir ser tola, né? Ela vai tomar as atitudes corretas. Então, tem que haver coerência no nosso discurso e na nossa vida prática. Deve haver coerência. Não adianta fingirmos ser sábios. Nós devemos viver a sabedoria. E o livro de Provérbios é um livro prático, né? Para colocarmos em prática aí a palavra de Deus. O sábio e o tolo. A diferença entre a sabedoria e a tolice, ela é enorme. Na verdade, são dois opostos, são dois extremos aí, né? Então, o tolo e o sábio são duas pessoas totalmente opostas. E isso nós podemos ver na prática, na vivência com essas pessoas. Nós podemos viver através da vida dessas pessoas. Ao longo de todo o livro de Provérbios, há uma comparação entre o tolo e o sábio, né? Entre as atitudes de um e de outro. Não há dúvida que ser sábio em qualquer situação é infinitamente melhor do que ser tolo. E se tratando da vida espiritual, dos assuntos espirituais, é muito mais sensato viver no reino de Deus do que viver no reino das trevas, né? O tolo, ele está em todas as partes, em todos os lugares nós encontramos pessoas tolas, inclusive dentro da igreja, inclusive dentro do prédio, né, da igreja, nós encontramos as pessoas que são tolas. E é muito fácil saber, porque as características de uma pessoa tola, geralmente ela não se interessa muito pelo conhecimento, não se interessa muito por buscar conhecer ao Senhor, ela não gosta muito de participar das reuniões de ensino e com isso a pessoa se enfraquece, né, facilmente, e é mais fácil de deixar levar pelas tentações, né? A pessoa que é tola, ela geralmente ela não gosta de oração, não busca orar, né? Não tem uma vida de oração, e ela vive como se ela fosse uma pessoa mundana, né? Então não se liga muito, não está muito atento às coisas do alto, mas procura mais as coisas dessa terra, os prazeres desse mundo, né? Os prazeres carnais, e não busca as coisas do alto. Essas são algumas das características da pessoa que é tola. O sábio, por sua vez, é alguém, uma pessoa atenta aos conselhos do Altíssimo, né? Geralmente é uma pessoa sensível à voz de Deus, é uma pessoa que busca o conhecimento, é uma pessoa que busca estudar a palavra, conhecer mais a Deus, uma pessoa que busca viver a palavra de Deus, uma pessoa que tem prazer em obedecer ao que Deus diz, né? Essas são algumas daí das características do homem e da mulher que é sábio. Então, em Provérbios tem um versículo que diz que o sábio ele vê o mal e ele se afasta dele. Então, é uma pessoa que busca não se envolver com coisas erradas. Quem escolhe a sabedoria jamais se arrepende, né?
jamais se arrepende de ter compromisso com a palavra, jamais se arrepende de abrir mão de coisas até que talvez ela tenha vontade, mas que às vezes Deus fala, opa, não é isso que eu quero de você, eu quero que você vá por outro caminho. Então, uma pessoa que é sábia, ela tem prazer em obedecer e negar a si mesmo, obedecer ao que Deus diz, e ela não se arrepende disso, né? Então, desculpem, ela tem compromisso com a palavra de Deus. Então, a tentação, ela vem para todos, mas apenas sofrerá prejuízo a pessoa que não tem respeito pela palavra de Deus. Então, aquela pessoa que não busca saber o que Deus pensa para poder agir, né? Essa facilmente vai cair na tentação. Então, aquele que observa as Escrituras antes de tomar as suas decisões não se dobra diante de nenhuma proposta imoral. Essa pessoa, ela sabe que ela vai ser grandemente recompensada pelo Senhor. Então, com paciência e amor, o Senhor aconselha todos os seus filhos a não trilhar o caminho da tolice. Deus tem prazer quando nós buscamos a sabedoria que vem dele, né? Quando nós buscamos entender o que ele quer para nós e quando nós buscamos viver o que ele nos fala. Então, a pessoa que é tola, ela não olha para as coisas do alto, ela não olha para as coisas que são eternas. E as pessoas que são sábias procuram ter os olhos na eternidade, naquilo que Deus quer e naquilo que Deus tem para ela, né? Não apenas no que o hoje, o que está vendo hoje, mas no futuro, conforme a palavra de Deus. Então ela vive e ela busca viver a palavra de Deus. Então, no livro de Provérbios, o tolo que é citado ali no livro de Provérbios é quem tem deficiência de caráter, né? Que não sabe diferenciar o certo do errado, o bem do mal. Essa é uma pessoa tola, segundo o livro de Provérbios. E a pessoa sábia é aquela que examina a palavra, que vive a palavra e que tem prazer na palavra de Deus. A total confiança no Senhor. Bom, o ser humano, ele tem dificuldades de confiar, porque ele quer ter sempre o controle de tudo. Então, o ser humano, ele quer fazer os próprios planos, tomar as próprias decisões mas entretanto, ao adquirir sabedoria, temos consciência de que Deus sabe o que é melhor para a nossa vida. Então, a sabedoria anda junto com a confiança. Quando nós adquirimos a sabedoria, nós sabemos que Deus quer o melhor para nós. Então nós conseguimos entregar o controle da nossa vida nas mãos do Senhor, porque nós confiamos, né? Então, Deus, ele sabe o que é melhor para nós. Então, nós precisamos apresentar os nossos planos ao Senhor em oração, colocar diante dele em oração e considerar os preceitos bíblicos antes de tomar as nossas decisões. Na nossa vida nós sempre estamos fazendo escolhas, sempre estamos tomando decisões. Desde a hora que nós levantamos até a hora que nós nos deitamos, nós estamos tomando decisões, né? Fazendo escolhas. Eu levanto de manhã, eu posso escolher se eu tomo uma xícara de café ou se eu tomo um leite com Toddy, por exemplo. Então, são escolhas que nós fazemos o tempo todo. E quando nós fazemos essas escolhas pautadas no que a palavra de Deus nos fala, com certeza nós teremos êxitos na nossa vida, nós vamos errar menos, né? Então, isso é ser sábio. Uma pessoa sábia é a pessoa que observa os preceitos do Senhor, uma pessoa que leva os seus planos a Deus em oração,
Então, Provérbios 3:5 fala: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Ou seja, está dizendo aqui, confia no Senhor, faça o que o Senhor está te dizendo, né? Não vá por aquilo que você acha que é correto, ou seja, no seu próprio entendimento. Vá pelo aquilo que a palavra diz para você fazer, né? Confia nele e segue pelo caminho que o Senhor está te dizendo para ir. Então, para quem deseja ser sábio, precisa observar o que a palavra de Deus diz em cada momento, em cada situação da sua vida. Aqui na revista nós temos o exemplo de um menino de 6 anos que estava brincando com o seu pai em um rio, tá dizendo, contando a história, e em certo momento o pai pula de uma ponte no rio e o menino fica observando e o pai fala para ele, vem, né, pula, vem que eu te seguro. E o menino com um pouco de medo, de receio, mas o menino vai, pula e brinca e se diverte, o pai pega ele, ou seja, ele foi, né, ele confiou ali no pai e ele pulou. Então, na nossa vida, nós precisamos agir dessa maneira, com Deus. Muitas vezes, nós até temos medo de tomar alguma atitude em que a palavra está nos dizendo, vem, faça, mas quando nós confiamos no Pai, né? Nesse caso, no Pai Celeste, nosso Deus, nós vamos e aí nós vemos que foi o melhor caminho a se tomar. Então, Deus, ele espera o mesmo de nós, que confiemos plenamente nele, né, a ponto de o obedecermos, mesmo em momentos de incerteza e fragilidade. Bom, nessa história que eu acabei de falar, existe um detalhe. O menino só confiou e pulou porque ele conhecia o pai. Então, ele convivia com o pai desde quando ele nasceu. Então, você conhece, fica aí uma pergunta, você conhece o seu Pai Celestial? Você conhece o seu Deus? Você conhece aquele que muitas vezes fala para você, vem, pula, né? Entrega o controle para mim. Você conhece ao seu Deus? Como confiar em quem lhe é estranho? Nós conseguimos confiar em quem nós conhecemos. Então, se está faltando confiança em Deus, nos planos que Deus tem para nós, será que é porque está faltando nós conhecermos mais ao nosso Deus? Conhecermos mais ao Senhor? Essa confiança nós conseguimos, esse conhecimento de quem Deus é, nós conseguimos através da palavra de Deus, lendo a palavra de Deus. E a confiança vem nós buscando intimidade com Deus, orando, lendo a palavra diariamente, buscando ao Senhor, buscando entender quem Ele é. Assim nós conseguiremos confiar, né? Porque nós vamos conhecer o nosso Pai Celestial. Então, nós precisamos ir além do véu, nós precisamos ir além de só orar na igreja, só orar durante os cultos, nós precisamos buscar essa intimidade diariamente com o Senhor. Essa intimidade ela é gerada, ela é construída no nosso momento a sós com Deus, no nosso quarto de oração, no momento que nós fechamos a porta do nosso quarto, que nós nos ajoelhamos e buscamos a presença de Deus. Ali, quando contamos ao Senhor como foi o nosso dia, ou quando entregamos o nosso dia para o Senhor, quando nós falamos que nós não conseguimos, mas que o Senhor pode fazer, que nós não sabemos, mas que o Senhor sabe, e quando nós pedimos a orientação do nosso Deus. Então, dessa maneira nós conseguimos aumentar a nossa confiança, nós conseguimos nos entregar, pular nos braços do nosso Senhor, assim como aquele menino pulou nos braços do seu pai. Os dois caminhos. A vida é feita de escolhas, como eu falei, desde o momento que nós acordamos até o momento que nós vamos deitar à noite.
Nós temos escolhas a fazer o tempo todo. E o rei Salomão, cheio da sabedoria de Deus, né? Ele descreveu dois caminhos. Como eu falei, o livro de Provérbios aí sempre tem um comparativo entre o caminho do tolo e o caminho do sábio. E Salomão escreveu a respeito disso, né? Ele fala sobre o caminho dos justos, né? O caminho dos justos é como a luz da aurora. A luz do justo é como a aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Isso está lá em Provérbios 4:18. O justo, ele age conforme a justiça de Deus, né? Não conforme a própria justiça, não conforme aquilo que ele acha que é correto, mas conforme a justiça de Deus, né? O seu coração é totalmente entregue ao Pai, a quem dá total liberdade para cumprir os seus propósitos. Então, o caminho do justo é de luz, é um caminho claro, é um caminho que brilha. Ele não tem nada para esconder. E as suas atitudes não o envergonham. E também Salomão fala sobre o caminho dos ímpios, né? É como a escuridão, nem conhecem aquilo em que tropeça. Então, isso está em Provérbios 4:19, tá? Esse comparativo aí. É tanta escuridão, tanta coisa suja, tanta coisa para esconder, que ele nem sabe no que ele está tropeçando, ou seja, ele não sabe nem no que ele está fazendo de errado, no que ele está errando. O compromisso do Senhor, o ímpio não tem compromisso com o Senhor. Por isso, traça o seu próprio rumo, ou seja, ele faz os seus próprios planos e vai pelo que ele acha que é correto. É alguém que faz tudo o que tem vontade, buscando a sua satisfação pessoal, sem consultar a Deus em nada, nunca consulta a Deus para agir. Então, em todos os lugares nós vemos pessoas assim. Na maioria das vezes, o ímpio nem mesmo percebe que anda em trevas, né? E ele se envergonha das suas atitudes. Então, nós vemos pessoas assim em todas as áreas da sociedade, inclusive dentro da igreja. Infelizmente, pessoas que confessaram a Jesus como Salvador, mas que não buscam saber qual é o plano de Deus para sua vida, saber o que Deus acha das atitudes que ele deve tomar, buscar saber qual é a vontade de Deus para sua vida. Infelizmente, até dentro da igreja nós vemos pessoas tolas, né? Então, Salomão nos alertou, lá em Provérbios 14:12, fala: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Então, eu sempre digo que a nossa referência o nosso manual, o nosso ponto de referência moral é a palavra de Deus. Então, nós não devemos andar por aquilo que nós achamos que é direito. Nós devemos andar por aquilo que a palavra de Deus diz, que a palavra de Deus fala que é o correto, né? Então, nós precisamos confiar os nossos caminhos ao Senhor. O Salmo 37, versículo 5, fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então, quando nós entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor, quando nós andamos pela palavra de Deus, nós estamos sendo sábios. Ainda que muitas vezes nós não enxerguemos o final, mas quando nós confiamos, entregamos e falamos: Senhor, eu quero viver o que o Senhor tem para mim, eu quero viver a tua vontade, e nós confiamos que Deus vai fazer o melhor para nós. Deus age na nossa vida e nós alcançamos êxitos. Nós alcançamos êxito na nossa vida espiritual e em todas as áreas da nossa vida. Ou seja, nós andamos sabiamente nessa terra. Então, hoje nós falamos a respeito da sabedoria do alto, né? Falamos um pouco sobre o sábio e o tolo,
sobre a diferença aí entre o sábio e o tolo, as características, né, do homem que é tolo e do homem que é sábio. O tolo busca as coisas dessa terra e o sábio busca as coisas do alto. Nós falamos um pouco a respeito da confiança. Quem confia no Senhor é uma pessoa sábia, ou a pessoa é sábia por confiar em Deus. Então ela vai pelo que Deus está falando e ela conhece ao Pai que está falando, então ela tem confiança por conhecer a Deus. Nós falamos também sobre os dois caminhos, né? O caminho do justo, que cada vez mais é claro, brilha, é um caminho de luz, e o caminho do ímpio, que é um caminho de escuridão, e que muitas vezes ele erra e não sabe nem no que está errando. E, né, entre isso, com tudo isso, a gente para pensar aí qual caminho nós queremos seguir, né? Quem nós queremos ser? Nós queremos seguir um caminho claro, um caminho de luz e brilhar mais e mais até ser dia perfeito, assim como fala aquele versículo, Provérbios 4:19, ou Provérbios 4:18, ou andar no caminho da escuridão, no caminho do ímpio. Nós precisamos saber, ter em mente que a sabedoria humana ela é insuficiente para determinar o que é bom e o que é ruim para nós. E as escrituras elas são uma fonte infalível. A escritura é uma fonte infalível para a nossa vida, para determinar o que é certo a se fazer, né? Deus nos criou com capacidade de escolha. E Deus, ele mostra as opções que nós temos. Lá em Deuteronômio fala, eu apresento para você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que viva. Ou seja, Deus, ele nos mostra as opções, os caminhos que nós temos a seguir e também nos mostra que cada uma das escolhas, se escolhermos pelo caminho bom, pelo caminho da vida, pelo que a palavra diz, nós vamos escolher a vida. E se nós escolhemos pela morte, pelas nossas vontades carnais, pelos nossos desejos, ao fim é um caminho de morte. Então, Deus ele nos mostra a opção e a consequência que nós teremos em determinada escolha. Então, ser sábio depende apenas de você mesmo. Ser sábio depende apenas da sua busca, da sua intimidade com Deus, né? Ainda sendo de menores, algumas escolhas são os pais de vocês quem fazem, mas quando passamos aí a maioridade, aí nós mesmos vamos responder pelas escolhas que fazemos, ou seja, as consequências vão vir para você que escolher. Então, escolha, busca o Senhor para tomar as decisões e prefira escolher o caminho da vida, aquilo que vai gerar vida, bênção para a sua vida. Então, todas as nossas escolhas têm um preço a ser pago. Todas as nossas escolhas têm um preço a ser pago. Não se esqueça disso. Esse preço pode ser bom ou pode ser ruim, mas vai vir, né? A conta vai chegar. Mas saiba que a caminhada cristã ela tem recompensas e são recompensas eternas, né? São frutos eternos. O se negar hoje, o negar a si mesmo, o negar aos desejos da carne hoje está gerando frutos eternos, frutos que você vai colher na sua vida. Quando nós nos negamos e nós queremos viver a vontade do Senhor, nós começamos a colher aqui nessa terra, sim.
começamos a colher no nosso dia a dia. Mas a maior colheita, né, o prêmio, vai vir quando nós formos buscados, quando nós formos chamados pelo Senhor, e aí a recompensa será eterna, né? O nosso galardão vai ser muito grande por vivermos a vontade de Deus nessa terra. Então, essa foi nossa aula de hoje. Que Deus te dê sabedoria. Busque a sabedoria do Senhor. Busque, entre no seu quarto, feche a sua porta, lê a palavra e ora. Busca a presença, busca conhecer ao Senhor para ser mais sábio, para ter sabedoria, para viver e fazer as escolhas corretas. Que Deus te abençoe. Amo vocês e até a próxima.